Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar algumas coisinhas interessantes de R, tá? E acho que a gente já viu um pouco de R na aula passada, né? A gente vai ver mais um pouquinho de umas coisas que eu acho que para vocês, né, que estão numa matéria mais avançada, são interessantes, tá? E mesmo quem já pegou matéria comigo, eu acho que não passei esse tópico. E são gráficos um pouquinho mais avançados. Vou aqui fechar tudo isso. E bom, a gente vai na nossa pasta, né? Aqui já temos 3 arquivos na pasta. Na nossa pasta temos um arquivo que é rprod. A gente vai abrir esse cara aí. Ele vai carregar automaticamente tudo que a gente já tem feito até agora, né? Beleza, vou copiar só isso aqui, que seria a aula 6, né? Criar um novo script, todo mundo já sabe, né? File, new file, área script. Tá? A gente cria um novo script aí. Aula 6, né? Vou tentar aqui. Isso, acho que ficou melhor, né, para vocês. Salvar o arquivo. Automaticamente ele vai salvar na nossa pasta, né? Aula 6. Tá? Então vamos lá. Hoje vamos falar de visualização de dados, tá? E um pouquinho mais sobre regressão, né? Por que eu estou fazendo isso aqui? Né? Para você ser útil, né? Também, não sei se todo mundo viu, eu já deixei no Google um exercício aí para ser entregue. Ele não tem nota, né? A princípio não tem nota, mas no final, quem fizer todas as entregas, vamos falar assim, ganha um bônus na nota final, né? Logicamente que não precisa de bônus, não tem que se preocupar, né? Mas eventualmente algum de vocês, espero que não, mas alguém poderia, por exemplo, tirar 5,9 na nota final, está reprovado, né? Mas se você fez todos os exercícios, né? E fez tudo certo, né? Talvez 5,9 possa virar um 6,4, né? Ou, sei lá, você tirou 8, né? Talvez tirou 8, pode virar um 8,5. Se você tirou 10 também, não tem o que fazer, né? Bom, se você vai aqui na atividade, tem um exercício opcional, né? Aí tá tudo bonitinho aí que você tem que fazer. É até o dia 15 de dezembro a entrega, então quiser aí ganhar alguns pontinhos acumulativos para a nota final, fique à vontade. Então vamos lá. Visualização de gráficos, né? Se você trabalha em alguma startup, em alguma empresa um pouco mais ligada com a tecnologia, provavelmente já viu o termo Data Visualization, né? Que no fundo é basicamente saber fazer gráfico, né? Tudo bem, gráficos bonitos, interessantes, né? Mas aí como você vai ver os dados, né? Então, no fundo, sendo bem simplista, ser gráfico, né? E a ideia do gráfico é você apresentar as coisas de forma que as pessoas possam entender aquilo que você quer transmitir, né? Então, embora exista uma forma bem fácil de fazer gráficos com o pacote básico do R, esses gráficos, na honestidade, eles não são bonitos, tá? Mas existe um pacote, que é o pacote ggplot2, que ele vem instalado quando você carrega quando você instala o Tidyverse, que ele é GG de Grammar Graphic, né? Plot 2, que ele faz uns gráficos bem bonitos, tá? E as funções básicas desse ggplot2 são a função ggplot, tá? Que ele vai preparar todo o ambiente para ter o gráfico, e as geometrias, tá?
Você vai colocar geometria, tracinho embaixo e alguma coisa. Tá? Pode querer uma linha, um histograma, um box plot. Então, tudo vai ter sempre essa mesma sintaxe. Né? Geom, de geometria e alguma coisa. Né? E o mais, né? Que o mais serve para adicionar camadas ao gráfico. Ou seja, num único gráfico, você pode colocar um monte de coisa. Né? Você pode personalizar o teu gráfico. Isso que eu acho mais legal. Tá? Então, vamos copiar esse código aqui. Tá? Copiar aqui. Esses dados MPG, eles já vêm no ggplot2, tá? Copiar aqui. Só lembrando que quem não tem o ggplot2 instalado ou não conseguiu instalar o Tidyverse, porque vai dar problema, fazer o insta.packets ggplot2. Né? Aí você roda, vai instalar, vai demorar um pouquinho, né? Porque vai procurar na internet, baixar. E depois a gente tem que sempre carregar o pacote. Eu vou rodar aí, né? Exatamente o mesmo que temos aqui. Esse conjunto de dados MPG é um conjunto de dados sobre carros. Professor, pode botar no chat da Aqui? instalação para rodar aqui? Ah, tá. Não, só da instalação mesmo. Isso. Pronto. Valeu, professor. É isso, imagina. Então vamos lá. Tem um conjunto de dados sobre carros. Né? Modelo de carro e diferentes características do carro, que logicamente que quem é mais ligado aqui de carro, né? Vai entender muito mais do que eu, que não sou tão ligado assim, que na verdade eu não sou ligado, né? Sobre essas coisas, tá? Se você quer conhecer mais desse conjunto de dados, você já sabe, né? Quando você não sabe alguma coisa, é só pedir ajuda. Né? Então, se você quer saber mais desse conjunto de dados, dá um help mpg, né? Ctrl Enter, e ele vai aparecer aqui, ó, aqui algumas informações das variáveis, né? Então, você já tem uma informação aí desse conjunto de dados, tá? Professor, não estou conseguindo instalar, não. Ó, louco, como assim? Tá escrito. Ó, vou botar no chat. Bota aí, vamos ver. Então, calma aí, que agora acho que começou. Ih, Agora foi, né? loucura. Ele tá Agora baixando um foi, monte de tá coisa, não instalando é? várias coisas. Aham. É, sim. Tá certo. Ah, então demorar um pouco. Porque escreveu. Demora um pouquinho, tá? Apareceu erro. Acho que instalou. Mas já funcionou? Calma, vou rodar esses dois últimos. Esse código. Beleza. E então, nesse conjunto de dados de brinquedo, né, que a gente vai aprender a fazer uns gráficos um pouco mais interessantes, tá? Eu não vou conseguir, né, por causa de tempo, passar tudo que tem no slide, tá? Mas os slides estão aí com código, então vocês podem voltar no momento que vocês quiserem, tá? O primeiro gráfico que a gente quer é o gráfico de dispersão, né? Então, a estrutura é sempre a mesma, né? A gente coloca ggplot, coloca conjunto de dados, né? Coloca um mais que para adicionar uma camada, e nessa camada a gente vai querer o quê? Vai pedir pontos, né? Uma geometria, né? Vai querer pontos, né? E vai definir as variáveis que estão no eixo X e no eixo Y. Esse mapping aqui é a estrutura assim, como deveria ser escrito o código se você colocasse tudo bonitinho, tá? Na prática, você não precisa colocar esse mapping aí, tá? Mas precisa colocar isso aqui. Então, com isso, o gráfico fica dessa forma. Eu vou rodar o código e mostrar o gráfico com o eje padrão para vocês notarem a diferença. Tá? E eu vou até tirar esse mapping para vocês verem, né? Então, estou falando que, olha,
pega o conjunto de dados MPG, tá? Ele vai preparar, o R vai preparar o ambiente e adiciona a camada de pontos, né? Onde as variáveis que você vai colocar na nuvem de pontos é X, esse disp, é Y, esse HWI. Então, eu vou rodar. E apareceu. Muito cuidado, se você por acaso colocou assim e assim seu espacinho do gráfico, às vezes pode ser que não rode, tá? Não sei. Aqui tá falando, mas às vezes quando aparece um erro aqui, é simplesmente porque o gráfico está tão pequenininho o espaço que não vai funcionar. Então vejam esse gráfico. Esse gráfico aparece legalzinho, né, com um fundo cinza até. Se vocês veem esse gráfico desse outro gráfico, plot, que é o basicão, né, MPG, MPG, H, esse aqui. Os dois são o mesmo gráfico, tá? Você vê que é bem diferente, né? A apresentação do gráfico, né, é bem diferente. Né? E como a função do gráfico é basicamente que a pessoa que vê o gráfico entenda os dados, né? Numa apresentação fique maravilhada com as capacidades, né? E eu recomendo então fazer bons gráficos, que vai te ajudar bastante na apresentação. E você, assim, dá mais vontade de você ler um relatório que tem gráficos bonitos. Né? Então, vocês veem que vale muito, muito a pena essa diferença. Né? Então, a gente rodou o código, mas não entendeu direito como que fez. Esse Geomi Ponte é gráfico de pontinho, né? Isso. A Tem gente vai vários, ver né? debates, exatamente. A gente vai ver alguns deles, né? A gente não consegue ver todos, porque tem muitos, mas a gente vai ver alguns que vão nos ajudar a fazer alguns gráficos aí. Tá. Então, nesse ggplot, ele criou todo um arcabouço do gráfico, tá? Se a gente rodar ele sozinho, eu vou ter que cancelar aqui, porque você vai rodar simplesmente ggplot. Ele não faz nada. Porque ele só criou aí o ambiente para você fazer o gráfico. Tá? Mas quem faz os gráficos mesmo são as geometrias. Então você tem que adicionar alguma geometria. Tá? Professor, não entendi esse X e Y, não. Como assim? Aqui? Esses aí. Porque Esse aí. quando você faz um gráfico, você tem que definir quem que vai no eixo X e quem que vai no eixo Y. Estou falando, olha, o eixo X você vai pegar essa variável e no eixo Y você vai pegar essa variável. Tá? Mas que variáveis são essas? Você que. Isso, se você dá um coisa aqui, que aparecem todas as variáveis que tem. Ó. Tem essa aqui, tem várias variáveis. Então você tá passando para ele, olha, pega como variável X essa aqui e como variável Y essa outra. Tá? Entendi. Então você baixou o banco de dados, aí você quer saber o gráfico de cada variável que está nesse banco de dados. Né? Isso, exatamente, exatamente. Entendi. Então esse ggplot vai criar todo um ambiente, né, para fazer o gráfico e a gente vai ter que adicionar camadas, né, a esses gráficos. Tá? No nosso caso, aquele geopoint, ele fez uma nuvem de pontos, né, gráfico de dispersão. E esse argumento AES, dentro da função geopoint, dentro de qualquer função com alguma geometria, ele vai falar para a gente quais são as variáveis que serão mapeadas no gráfico, no eixo Y, no eixo X, né, e tudo mais. Tá? É bem importante que você coloque esses aqui. Se você não coloca esse AES, vai dar erro. Tá? Então, só para vocês treinarem, eu quero que vocês rodem esse código aqui, que simplesmente é colocar adicionar essa linha de código, e vejam como é que fica esse gráfico. Só vão ficar surpresos, talvez. Professor, bota o link do site aí rapidinho, que eu não estou achando aqui não. Desses slides, você fala? Para eu rodar os códigos tudo. Que tá Sim, claro. Né?
legal. Isso aí, Felipe. Acho que já vi isso daí. Tem também o RStudio Cloud, que eu postei lá no Google Cloud. Você pode utilizar também uma opção. Tá? Mas bom, tenta fazer aí esse gráfico. Aí quem conseguir me fala que depois a gente vai brincando mais um pouquinho. Eu tô gravando? Não lembro mais. Ah, tá sim. Se alguém funcionou aí, pode falar, hein? Vamos ver o que dá. Vou até copiar o código aqui já. Funcionou aí, Vinícius? Vou rodar aqui, tá? Ele fez o mesmo gráfico, só que a variável class, né, eu utilizei para dar cores diferentes no gráfico. Veja como o gráfico começou a tomar uma forma mais bonita, né? E eu consigo ver que tem algum grupo aí que está por um lado, né, outro por outro lado. Aqui tem verde, né? Aqui tem azul claro e roxo. Né? Então você consegue ver que tem algumas coisas diferentes, né? Só adicionei um pedacinho de código, o gráfico ficou bem diferente. E, logicamente que eu pedi o color, né? Mas talvez você escrever color, né? Dependendo do tipo de inglês que você goste. Ele fez o mesmo gráfico. Por quê? Porque os caras que criaram esse pacote, ggplot2, né? Eles foram tão espertos, né? Que o nome, como você define as coisas, né, funciona tanto se você utiliza inglês americano quanto britânico. Né? Então, para que fique intuitivo utilizar, né, você pode utilizar os dois que vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, eu vou trocar aqui o color por shape. Vou trocar aqui o color por shape e vou rodar o código. O que aconteceu que em lugar de fazer o gráfico por cores diferentes, né, o pontinho que ele deu, que não vai ser mais um pontinho, né, ele deu formas diferentes também. Alguns deu um pontinho, outros deu um triângulo, outros deu um quadrado, um mais, né, um asterisco, e assim foi. Né. E tudo isso para quê? É o mesmo gráfico, que dependendo o que você vai fazer, pode ser que você precise diferenciar de formas diferentes. Por exemplo, cores é legal na apresentação. Mas vamos supor que teu relatório vai ser escrito em preto e branco. E cores não vai tentar, né? É melhor, talvez, separar por símbolos, né? Para que a pessoa possa ler. E, então, tem tudo isso aí, né? E tudo isso é importante na hora de você fazer um gráfico. Pensar esse gráfico é para imprimir ou para apresentar, né? E dependendo do tipo que for, você vai mudando algumas coisinhas no gráfico. Cara, podemos trocar o color por size. Que isso, professor? Cliquei no link que o senhor mandou, meu computador reiniciou. Ô, louco! Ficou tudo preto e reiniciou. Ixi, já roubei teus dados, Vinícius, já era. Era um link para um vírus, sabe? Que isso, cara? Não entendi Que nada. estranho. Que estranho. Caraca, perdi tudo. Eu vou trocar agora shape por size. E vou rodar o código. Esse código ficou tão legal, tá? O que ele fez? Em lugar de separar por símbolos diferentes, ele separou por tamanho.
Então aí você consegue ter outra forma de visualizar os gráficos, né? Um é melhor do que o outro, dependendo para seus fins, né? Dependendo do que você quer, talvez um gráfico é mais importante, mais legal do que o outro. E eu vou trocar então class agora por trans. Aconteceu, eu peguei outra variável, né, que tem outras categorias, né, aí ele mudou, fez o tamanho das bolas, né, segundo as outras categorias, né. Então vamos ver o que acontece, a gente tenta fazer um gráfico mais complexo, né. Dentro desse geopoint, a gente vai trocar tudo isso aqui, vai escrever todo esse código. Vou copiar, igualzinho, e vou colocar tudo isso dentro do geopoint. Lembrando que o mapping eu posso tirar, não vai mudar em nada meu código, vou deixar assim. Eu estou pegando, então, uma cor, né, e o tamanho. Agora o gráfico ficou melhor do que antes, né? Cor diferente, tamanho diferente, ficou mais fácil, talvez, de você visualizar alguma coisa, né? Então, vocês veem que nesse negócio de ter gráfico, né, não tem uma regra clara, né? Talvez a única regra que tenha é o gráfico que te ajude a representar melhor aquilo que você quer falar, né? Mas você viu que esse gráfico foi diferente, misturei coisas, mas ficou interessante, né? Comparado com compara esse gráfico aqui, que é uma nuvem de pontos, com esse aqui, né? É uma baita diferença, né? É o mesmo gráfico, né? E tem como fazer outro com cores? Tem, mas a qualidade que a gente tem com aquele ggplot2 é fantástica. Eu, por exemplo, nos meus artigos, só pego todos os meus gráficos eu faço com o ggplot2, que os gráficos ficam numa qualidade muito boa. E vamos continuar. E tem outros parâmetros, né? Tem o size, shape, color, o alpha aqui para ver a transparência aí, você pode fazer a mesma cor, mas um pouco mais transparente e tudo mais, tá? Vamos supor que, por exemplo, você não gosta, você quer colocar uma cor, mas você não quer colocar uma cor diferente por categoria. Você quer que todo mundo tenha a mesma cor. Por quê? Porque você não gosta dos pontinhos pretos, você quer uma cor diferente. Por exemplo, eu gosto muito dessa cor Green 4, que é um verde que não é muito escandaloso, tá? Então eu faço meus gráficos com esse Green 4. Veja uma diferença, ó. No gráfico anterior, o color, onde eu colocava a variável, estava dentro daquele AES, tá? Se eu quero a cor, que seja uma única cor, que eu vou falar qual que é a cor, tem que estar fora do AES. Faz muita diferença isso. Eu vou rodar o código aqui para mostrar para vocês. Eu vou tirar esse mapping também da vida. Só estou diminuindo espaço. Desculpa. Ficou verde. Vamos supor que você esqueceu que tinha que colocar esse color fora do AES. Você colocou dentro. Aí você vai rodar. E você pediu uma cor verde e ele te devolveu uma cor vermelha. Que doideira, né? Por que isso? Porque ele está pensando que esse Green 4 como uma categoria que você definiu e ele está num color que ele achou interessante. Tá? Se você quer uma cor específica, tem que colocar fora do AES. Tá? Eu já passei um tempão, às vezes, tentando falar, nossa, cor, estou pegando cor verde, o que eu errei, eu errei? Eu tinha esquecido de fechar um parênteses aí. E... Professor, deu ruim na minha. Oi? Deu ruim na minha. Por quê? O que aconteceu? Esse código aí, ggplot, não tá rodando, não. Você pode Será postar aí o... que tem que rodar tudo, né? É, Deixa eu tentar rodar tudo. tenta aí com calma.
Senão a gente pode compartilhar a tela e vai vendo isso aí. Agora, você pode também, logicamente que a gente antes tinha feito color, né, por uma variável específica, né, e estava definida, né? Mas você na hora pode querer definir uma variável. Por exemplo, aqueles que têm um displ menor que 3, né? Que se você faz isso aqui, vai dar verdadeiro e falso, né? Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Você pode pedir para dividir por cores diferentes. Então, isso daqui é para vocês verem o que é, né? Eu vou pegar esse conjunto de dados aqui, né? Vou pegar esse conjunto de dados, pedir essa variável e perguntar se é menor do que 3, né? E vai me dar verdadeiro e falso. Verdadeiro, quando essa observação tem aquela variável menor do que 3. Falso, quando não tem. Então, eu vou fazer meu gráfico dessa forma, né? E aí eu consigo ter mais informação, né? Todos que estão menores do que 3 estão azul, você vê, né? Aqui o 3 está dividindo. E de 3 para cima, está de outra cor. Por que eu estou ensinando tudo isso? Porque talvez você queira enfatizar alguma coisa no seu gráfico, né? E, por exemplo, vamos supor que no eixo X você tenha gasto em publicidade, né? No eixo Y, vendas, né? Você vê que talvez, né, pode ser que a partir de um ponto você está gastando menos, sei lá, e está sendo mais... não faz sentido, tá? Mas poderia ser que você observa que tem um padrão mais para cima, mais para baixo, dependendo onde você está cortando, né? Então, para você enfatizar isso, você vai fazer um corte estratégico aí para apresentar seus dados. Tenha muito cuidado onde você coloca o mais, tá? Esse mais é para adicionar camada. E ele funciona por enquanto tem funcionado. Vamos supor que você fala, eu não gosto de mais no final, eu vou colocar no começo. Tá? Vou apagar aqui o gráfico. Se colocar no começo, ele dá erro, tá? Porque esse mais tem que ir sempre no final, tá? Você pode escrever tudo continuado, né? Mas tua linha vai ser infinita. Eu prefiro dar um enter depois de cada mais para que fique meu código mais fácil de ler. Beleza. Porque você tem várias categorias de um gráfico e quando você pinta por cores, mesmo assim fica meio confuso. Você quer uma forma de ver cada número de pontos de cada uma das categorias de outra variável por separado. Tem aquele Faced Wrap. Tá? Você coloca til, o nome da variável que você quer, e ele vai fazer um gráfico mais ou menos assim. Para cada categoria, ele vai criar um quadradinho, e nesse quadradinho ele vai fazer o nome de pontos. Ele rodou. Deixa eu ver aqui, por exemplo, no... Deixa eu ver se funciona aqui. MPG. Só queria mostrar outra coisa aqui, tá? Eu não sei o que é essa variável DRB, tá? Mas eu vou colocar aqui color igual DRB. Por que isso, professor? Para mostrar que você pode começar a colocar o gráfico, deixar ele mais complexo. O que eu fiz aí? Dentro de cada quadradinho, eles são divididos por cores, segundo essa variável DRB, e cada quadrinho é uma categoria diferente de outra variável, né, que deve ser o tipo de carro, sei lá, a classe de carro. Então você começa a construir uma história com seus dados. Né? Por exemplo, dessa picape, você vê, por exemplo, que só tem
pontos desse DRV4. Né? E nessa minivan só tem carro desse tipo DRV-F. Né? Nesse sub aqui, só parece que tem mais de um tipo do que do outro. Né? Então você consegue fazer uma análise exploratória bem mais abrangente, né? Com diferentes gráficos. Né? E todos os gráficos, você tem 7 grafiquinhos no graficão. Né? Então você consegue ver ao mesmo tempo várias coisas. Né? E se você tiver duas variáveis, né? Porque eu plotei só aquele face segundo uma variável. Né? Você pode ter duas variáveis, né? E você quer dividir em dois tipos de gráficos, vários quadrinhos, né? Você consegue fazer o face grid. Vou colocar aqui, face grid. Ele vai me dar o mesmo gráfico que tinha do outro lado. Eu vou só trocar aqui para colocar igualzinho ao anterior. Fica um pouco diferente o exercício. Por que tem pontos em branco, professor? Que pode ser que não tenha nenhuma observação, né? Que tenha um mid-size ou uma minivan aqui e tenha um 5 aqui, né? Quando não tem, não coloca nada, né? Mas, por exemplo, você já sabe que não tem essa configuração nos seus dados. Né? Então, você consegue enxergar mais informação do que você enxergaria, né? Simplesmente fazendo um qualquer plot. Né? Estou comparando, né? Esse gráfico com esse gráfico e é diferente, né? Você consegue extrair mais informação de forma visual, né? De uma forma não tão complicada, né? Só colocar uma que outra linha de código. Tá? Bom, a gente até agora estudou quem? Os pontinhos, geopoint. Mas existem um monte de outros tipos de gráfico que podem ser feitos com aquele ggplot2. Temos o geonline, que é o gráfico de linhas. GeoSmooth, que é para fazer uma reta, uma curva satisfazendo dos dados. Boxplot, histograma, tudo mais. A gente vai ver alguns deles, tá? Esse GeoOnline, esse é legal para séries temporais, né? Para ser um gráfico de sequência do teu histórico de preços, por exemplo. Ele é interessante. O GeoSmooth, você consegue traçar uma curva de suavização, tá? E se você colocar o argumento methods igual LM, ele vai traçar aquela reta de regressão. Isso é bem legal. Boxplot faz boxplot e histogram faz histogramas. Né? Então vamos lá. Vou pegar isso aqui, que a gente tinha feito. Aqui o gráfico de ponto simples, né? Vamos supor que além desses pontos, eu quero o quê? Eu quero fazer uma curva suavizada. Tem o geom smooth, né? Como que faz? Exatamente o mesmo mapa. Né? Vou copiar igualzinho, porque são as mesmas variáveis que eu vou querer. E aqui me está falando que por padrão, um método chamado Lois, né? Então você vê os dados, né? E ele já fez uma curva aqui suavizada, né? Para você ver mais ou menos o padrão. Né? E o que eu falei, se você quer colocar que essa curva seja um método especial, por exemplo, LM, né, de Linear Model, acho que é assim. Então, essa reta aqui é a reta do modelo de regressão que ele calculou. Professor, Sim. se eu quisesse colocar um título no gráfico, mudar o nome do eixo X ou Y, eu teria como? Pode. Por exemplo, vou dar um mais, tá? Eu vou colocar primeiro o eixo X. X lab. Lab de label, tá? Vou chamar aqui de eixo X. Mais
Agora o Y. Eixo Y. Aqui, title, digital, acho que sim. E título do gráfico. Vamos ver se funciona. Isso mesmo. Aí ficou título do gráfico, eixo Y e X. Boa pergunta, isso daí é bem importante. Eu Por que conseguiria mudar a escala também, professor? dá para mudar a escala também? Acho que tem como mudar escape para log e tudo mais. Tá? Eu não lembro de cor, tá? Mas tem sim. Na documentação de cada gráfico do ggplot 2 eu consigo encontrar, né? Isso, exatamente. Ou assim, o mais fácil é colocar no Google como mudar a escala para a escala que você quer, né? Aí sempre tem alguém que já fez e coloca aí. Faço isso direto, tá? Beleza. Mas por que a pergunta do colega de vocês é importante? Porque ler-se que um gráfico, ele não é simplesmente bonito, ele tem que ser informativo. Então, sem um título e sem um eixo apropriado, você não sabe do que estão falando. Né? Então, tudo isso faz parte da visualização de dados. Né? E a pessoa, quando vê teu gráfico, vendo o título, o eixo, ela vai entender tudo. Né? Então, isso daí foi uma boa colocação aí. Tá? Professor, mais uma dúvida. Não está necessariamente relacionada com isso, mas eu conseguiria te entregar, por exemplo, um Jupyter Notebook com os exercícios de R, porque eu não estou conseguindo rodar no meu computador. Se consegue ou se é possível? Os dois. E eu acho que consegue. Para mim não tem problema, tá? Que eu não sei se o Jupyter Notebook não sei se tem que fazer alguma coisa porque roda no R, tá? Mas deve ter sim. Tá? E quem usa o Jupyter Notebook, acho que tem como fazer. Eu sei que com Python é direto, né? Sim. No R eu não sei. Mas deve ter alguma coisa, um comando aí para fazer. Eu estou dando uma procurada aqui. Tá. Se você souber aí, você me fala, que eu acho que nunca rodei um Jupyter aí no R. Eu acho que é um pouco mais acessível até para o resto do pessoal, porque eu, pelo menos, o computador do trabalho, não tenho pessoal, então não consigo instalar nada nele. Aí, tipo, eu consegui instalar R, mas eu não consigo instalar nenhum pacote que dá erro de acesso. Ah, Aí sim. o Jupyter Notebook seria a forma mais acessível, imagino. Sim. Só aproveitando aí, deixa eu entrar aqui no Google Class da matéria. Eu acho que eu postei, se não me engano, aí para vocês. Fica de dica também. E que tem o RStudio Cloud, que você não precisa instalar nada, né? Só precisa se cadastrar. Isso. Você põe no RStudio Cloud, aí você se cadastra lá e você utiliza o R na nuvem, tá? E aí você consegue instalar de graça, tudo de graça. Você consegue instalar aí, ele é muito uma máquina virtual meia boca, mas para aprender serve. Então, uma Eu dica consegui aí. colocar aqui até no RStudio Cloud, mas ele deixa muito tipo de terminal, né? Que, tipo, deu erro ou conseguiu, e fica um pouco difícil de ler. Às vezes fica. Eu uso bem pouco, assim, só quando estou no computador que não consigo. Tenta aí no Jupyter, se você conseguir aí, você me fala. Beleza. E, por exemplo, tá? Eu peguei dados de Bitcoin aqui, tá? Eu li os dados, tá? Eu passei uma variável que estava com as datas, né? Transformei para formato certo de data e fiz meu gráfico aí do preço de fechamento do Bitcoin. Né? E ficou dessa forma, né? Você consegue fazer gráficos só com eu fiz quem aqui, né? Fez o Geonline. Geonline para fazer exatamente esse gráfico. Né? Ele vai fazer vários pontos, mas ele une todos os pontos, né? Junta eles por uma linha. Né? Então, esse gráfico é bem legal para séries temporais. E outro gráfico que eu gosto bastante é o Boxplot. Por quê? Principalmente por esse gráfico aqui. Né? Você consegue comparar várias coisas com o teu Boxplot. Né? Eu vou copiar o código. Vamos pegar um Boxplot, que a variável x vai ser aquele de espelho, e a cor, né, vai ser a classe. Vai dar o mesmo gráfico, tá?
Mas sim, pode falar, professor, não era isso que eu estava pensando. Não estava pedindo a cor. Eu pensei que a caixa toda ia ser dessa cor. Tá? Se você quer a caixa toda, você troca esse argumento aqui, esse color, e coloca fill, né, de preencher, né? Então ele vai preencher com uma cor diferente. Então ficou dessa forma aqui, né? Então talvez para comparar grupos, na dispersão de grupos, por exemplo, esse boxplot aqui é bem interessante, né? Você vê que tem, por exemplo, aqui esse roxo aqui, né? Toma para a direita, né? Você vê que esse azul, roxo, não sei, esse, sei lá, bege, ele tá mais para a esquerda, né? Esse vermelho aqui, tem o cara que tá mais para a direita, né? Você consegue pegar umas coisas bem legais. E todas as coisas que você aplicou, né, para o GeoPoint, esse Faced Graph, Faced Grid, você consegue também aplicar para outras geometrias, né? Seja que for histograma, qualquer coisa. Por exemplo, no Boxplot, talvez não faça muita graça, tá? E ter uma caixinha por grupo talvez não faça muita graça. Nesse caso, mas, por exemplo, você poderia trocar o Boxplot por um histograma. Em lugar de plotar o Boxplot, plotar histogramas. Aí então fica um pouco mais legal. Talvez nesse caso, tá vendo? O histograma ficou mais legal. E ficou mais interessante. O histograma é bem mais interessante. Nesse caso sim, né? Nesse caso ficou bem mais interessante. Né? Mas, por exemplo, se você quer comparar vários histogramas num gráfico só, colocar um sobre outro fica meio chato. Né? Talvez verdade. Verdade. E de novo, né? Fala, putz, eu não queria isso, eu queria que o preenchimento seja diferente, seja uma cor diferente. Trocar color por fill e vai lá. Acho que tá demorando. Isso, tá vendo? A cor ficou diferente. Né? Então, questão de gosto, né? Vamos continuar. Bom, isso aqui já acabei de fazer, né? Agora, vocês viram que, por exemplo, quando eu fiz... Opa, deixa eu ver aqui. Quando eu fiz aquele gráfico com... Esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, né? Eu defini as variáveis duas vezes, né? No GeoPoint e no GeoSmooth. Que não tá errado, tá ok. Mas vamos supor que eu vou fazer isso várias vezes, né? Para que repetir o código toda hora, né? Eu posso, por exemplo, eu vou copiar aqui, copiar embaixo, e posso definir tudo isso lá no ggplot e economizar código, né? E aqui simplesmente coloco o GeoPoint, né? E aqui simplesmente coloco o Max. Então, como eu vou utilizar sempre a mesma variável para o gráfico, eu posso colocar lá em cima, funciona igualzinho, tá? E, lógico, se você em cada das camadas que for colocar são variáveis diferentes, não é bom fazer isso aqui não. Só se sempre vão ser as mesmas variáveis que vão estar no seu gráfico. Por exemplo, eu estou tentando me acostumar a usar isso, mas quase nunca faço. Quase sempre eu vou e coloco nessa linha. Porque assim, me acostumei, né? É difícil você tirar um vício assim que você tem quando você faz código. E de novo, né? Tudo sempre pode fazer Faced Grid, Faced Graph, por aí vai. Né? Opa. Então vamos brincar mais um pouquinho. Vamos fazer um gráfico de dispersão, tá? E no mesmo gráfico, a gente já fez parte disso, né? Vamos incluir uma curva suavizada, tá? E vamos pedir que os pontos nos gráficos estejam de cores diferentes, segundo essa variável DRV, tá?
Vamos ver o que acontece se incluímos um parâmetro que chama LineType DRV dentro do AES, tá? Referente à suavização. E vamos depois substituir o LineType por color. E dentro do GeoSmooth, mas fora do AES, vamos escrever SE igual a falso. Vamos ver qual gráfico dá. Tá? E a dica é, você pode pegar todos esses códigos que a gente já viu atrás, né? E ir trocando o que dá. Assim, não vai ser tão fácil, tá? Provavelmente alguns não vão conseguir, mas também não é para você falar, não consegui, sou péssimo. Não, assim, a aula é muito rápida, né? Então, mas vamos tentar um pouquinho aí, ver se alguém consegue, ver até que parte a gente consegue, depois eu tento fazer aí para que fique para todo mundo claro. Já vou rapidinho. Se alguém conseguir aí, me fala, hein? Tem alguém aí com o microfone aberto, hein? Cuidado aí que fala demais, todo mundo vai ouvir. Espera mais um minutinho. Se não, eu tentei fazer. Bom, então vamos lá, vamos tentar fazer. Tá? E eu vou tentar fazer sem ver o gabarito, ver se eu consigo. E faço o gráfico de dispersão com essas duas variáveis. Interessante, já tinha feito, né? Espero o código aqui em cima. No mesmo gráfico, utilize GeoSmooth para incluir o pós-avisado. Já tinha feito também, então vou pegar aqui em cima. Lembrando que sempre que eu adiciono uma camada, vai o mais. Esse método de IAM é o quê? Esse método, porque como ele tem várias formas de fazer essa curva suavizada, né? Nesse caso, eu coloquei para ele traçar a reta de regressão, mas não precisa. Você pode tirar também, se quiser. Tá? É só para mostrar como que faço para fazer essa retinha. Eu botei igualzinho no motor. Não rodou? Não. Você esqueceu de colocar um mais, será não? Não, coloquei o mais. Coloquei idêntico. Colocou ele ou um? Ele, né? Ó, vou te mandar aí. Tá bom, manda aí. Tá faltando um parênteses aí, não? Tá faltando um parênteses. Isso aí, tá faltando um parênteses. Qual o último? Isso.
Deixa eu ver se agora vai. Aí mesmo assim não vai. Pô, vou copiar e rodar, hein? Vamos ver. Que isso, Vinícius? Aqui rodou, hein? Pô, não é possível. Tenho certeza que aqui tá no. Porque tem aqui vários, né? Fights, Tem, tá no Polos. Ah, agora foi. demorou um pouquinho, mas foi. Ah, Então, beleza. Eu vou seguir no código do Vinícius, já que tá aqui. Vamos prestigiar o Vinícius. Que mais? Que os pontos no gráfico estejam de cores diferentes segundo DRV. Beleza. Pontos no gráfico. Color igual DRV. Assim funciona. Estamos indo bem, estamos indo bem. Que mais? O que acontece se incluirmos line type DRV dentro do AES referente à visualização, à suavização? Né? Não sei, vamos ver. Suavização é smooth, dentro do AES, vou colocar line type. Vou rodar. Olha só, ele foi gráficos diferentes. Linhas diferentes para cada uma das cores, né? As calma aí, cores... professor, tá muito rápido. Tá Volta ali bom. no line. Aqui, ué. Não, sim, mas por que bota o color em cima e o line? Ah, porque eu pedi, né? Olha, que os pontos no gráfico estejam de cores diferentes segundo o DRV. Os pontos do gráfico eu fiz com o geopoint. Então eu Ah, tá, coloquei. verdade. E aqui pedi que o line type esteja dentro do AES referente à suavização. A suavização eu fiz com o Geom Smooth. Né? O que é Então, suavização? suavização é aquela curva, né, que vai suavizando os gráficos. Ah, entendi. Ah, entendi. Show. Fechou. Beleza. E eu posso substituir aqui line type por color, se eu quiser também. Porque não quero aqui line type, quero... Todo mundo viu que line type, o que fez? Ele colocou uma linha de uma forma diferente, né? Uma foi uma linha sólida, outra foi tracinhos, outra foi tracinhos mais longos. Mas vou trocar por color, né? Que eu pedi, vou trocar por color. Agora ele fez uma linha de uma cor diferente, né? E por último, vamos ver o que acontece, o que é o último. E dentro do Geom Smooth, mas fora do AES, escreva ECE igual false. Dentro do Geom Smooth, mas fora do AES. Então aqui, ECE igual false. Eu vou rodar tudo. Quero que vejam bem esse gráfico, hein? Você vê que cada curva veio com uma sombra aí cinza, né? Eu tirei a sombra. Professor, Sim. Pode falar. não sei se o Vinícius ia falar ali. Não, é porque eu não peguei a última. É para tirar a sombra, mas aí bota no final da. Do Geom Smooth aqui, né? Tá. Aí bota. ECE igual false. Ah, tá. Pode perguntar. Professor, eu me perdi um pouco antes ali. Esse X igual a displ, né? Aham. E o Y igual a HWY. O que seriam esses nomes que você Ah, definiu as variáveis? na verdade, deixa eu só instalar esse pacote aqui que vai me ajudar para explicar melhor. Que eu não vi você definindo antes, pelo menos. Ah, sim. O que acontece? Aqui esse conjunto de dados MPG, tá? MPG, ele tem várias variáveis, tá? Duas delas são o displ Tá. e o HWY. Que eu não faço ideia do que é, tá? Eu não sei o que é, mas quem quiser saber aqui, é só dar um help. Aí a gente... Entendi. Esse é qual conjunto de dados? Perdão, o MPG. chama MPG. Ah, tá. Isso aqui, Beleza. que é?
DISP, Engine, Displacement em litros, e H é Highway Lines per Gallon. Beleza. Aí ele eu tenho que. Ele você definiu antes? Você instalou ele antes? Aí? O MPG, É. ele já vem, esse daí é o conjunto de dados de exemplo do pacote ggplot2. Então ele já vem por padrão carregado. Entendi. Tá, beleza. Obrigado, professor. Imagina. Então, a gente foi seguindo os passos e montando o gráfico que a gente quer. No meu 6, professor. No rodou 6? Não. E olha, até aqui a gente tinha rodado, né? Fora do AES, fecha o parênteses do ADS, faz uma vírgula e coloca esse é igual false. Se quiser mandar teu código, dá uma olhadinha aqui. Acho que já viu o erro. Fiz um parênteses a mais aí. Olha, esse parênteses está fechando o AES. Esse outro está fechando o smooth. Mas a gente tem que colocar o SE dentro do smooth. Tem que tirar esse parênteses a mais. Só esse parênteses? Meu Deus. É assim mesmo. Agora foi. Não, mas assim, é completamente normal, tá? São aquelas coisas que a gente fala, nossa, como não percebi, né? Mas todo mundo passa por isso, tá? É normal no processo, você esquecer uma vírgula, um parênteses, ficar com raiva porque era uma coisa simples, tá? Mas vai acontecer direto, até você se acostumar. Eu até agora cometo esse erro, quando você faz muito código, você está escrevendo, esquece, né? Assim como quando você escreve um texto, esquece de colocar uma vírgula, esquece de colocar parênteses também. E aí você vai ver onde que está o erro, né? Ou é que estude até a vida, às vezes, isso aqui. Vamos lá. Então, bom, a solução estava aqui, né? Vou continuar. Se você quer fazer, por exemplo, um gráfico de barras, né? Bonitinho, né? Dá para copiar esse código aqui e ver aqui, né? Vamos ver esse gráfico de barras. Se quero barras, coloco bar, né? Eu vou tirar esse mapping aqui, que não é necessário. E vou preencher tudo da cor azul, né? Olha esse gráfico aí, com esse gráfico padrão do R. Bar plot, teria que fazer um table, né, de diamonds, que é outro conjunto de dados que está no ggplot2, cut. Esse gráfico, e esse gráfico. Esse gráfico, e esse gráfico. Então, de gosto. Aqui veio todo mundo bonitinho, todas as... Cada um veio aqui embaixo nas categorias. Então, se você pode, lembra-se, aqui trocar, né? Por exemplo, no eixo Y, YLab, pode chamar de frequências. Aí, no lugar de fazer count, né, você coloca frequências. Né? É completamente personalizável. Né? Por isso que o ggplot é legal. Se você quer uma cor diferente, você pode pedir, né, para que, segundo a categoria daquela variável cut, né, ele te dê uma cor diferente. E você vê que tem o gráfico, né, que um gráfico assim vai ficando mais bonito. E vocês, né, que são de administração, imagine que você tem uma empresa aí que está falando com um investidor, né, e esses pequenos detalhes, né, que podem parecer pontos, qual é a diferença de um gráfico bonito para um gráfico padrão, né? E mostra o quê? Mostra que você é um cara que está se preocupando nos detalhes, nas coisas. Então, isso fala bem de você, né?
uma professora minha falou para mim, estava escrevendo um artigo, falou assim, cara, você tem que cuidar dos mínimos detalhes, porque nesses mínimos detalhes é que alguém vai ver, né, se você tomou maior cuidado em fazer o artigo ou não, né? Então, capricha nos gráficos, nas tabelas, né? Não muda a informação que você apresenta se coloca uma tabela feia, né? Mas fala muito do cuidado, da dedicação que você está fazendo uma coisa. E se, por exemplo, o Vinícius está montando uma empresa para, sei lá, vender alguma coisa, e me apresenta uma coisa bonita, eu vou falar, olha, eu acho que esse cara capricha, se esforça, talvez valha a pena investir, né? Mas se faz um gráfico feio, eu falo assim, pode ser que o Vinícius seja muito inteligente, tenha uma ideia ótima, mas não sei não se ele vai tomar cuidado em fazer as coisas. Então, são pequenos detalhes que vende muito, né? Então, é uma coisa aí para vocês considerarem também. Você pode continuar brincando, ele pode preencher de outras formas, né? Tem um monte de coisa a mais, né? E quando você preenche, você pode colocar as barras uma em cima de outra, né? Você pode colocar... vamos supor que você tem várias categorias, que tudo soma 100%, né? Que dividir por porcentagem segundo o grupo, também dá para fazer. Se você quer colocar... Professor, Sim. perdão. Não, Fazer esse tipo de gráfico, esse tipo de análise, é melhor o R mesmo ou o BI? eu não sou usuário de BI, tá? Então, não sei como fazer. Eu sei que muita gente usa, tá? E talvez a diferença importante seja que o BI acho que é pago, né? O BI é pago, mas ele tem umas. Se você tiver alguma licença da sua empresa, se alguma coisa nesse sentido, ele é bacana porque ele dá um dinamismo para as visualizações, assim. Então, tipo, ele integra todos os visuais que você coloca lá, todos os visuais que você plota, né, na página dele, e também é compartilhável por link. Então, ele é uma interface um pouco mais preparada, mais pronta, né? Mais Sim. user-friendly. Não, com certeza. Assim, a ferramenta que vocês utilizam tem que ser a ferramenta que para vocês é a melhor, tá? E, por exemplo, tem muita gente que prefere usar Python do que R, pode usar. Eu que estou começando a mexer um pouco no Julia, pode usar, né? Mas a ideia é que você entenda, né, que, pelo menos com alguma linguagem aqui, que tem formas diferentes de apresentar gráficos, tá? E como eu não conheço BI, não sei que tão fácil seja fazer gráficos, tá? O BI me parece ser mais intuitivo, porque não precisa você fazer código, né? Sim. Então acredito eu que seja mais fácil. Eu acho que é um pouquinho mais fácil sim, mas ele tem linguagem M dentro dele também para você mexer no Power Query, que te dá bastante opção de fazer as coisas. E você consegue botar gráfico em R e em Python dentro do Power BI. Aí é verdade, isso eu tinha ouvido, é verdade. Isso é maravilhoso, super prático. É verdade. Não, mas aí tem opção para todos os gostos, né? Mas sempre é bom que vocês, assim, vão aprendendo, né? E sabe como é que é? Tecnologia é assim, né? Hoje está na moda utilizar um software, amanhã está na moda outro, né? Mas o que é importante, né? É a essência que você aprende, né? Tenho que fazer um gráfico dessa forma, tal gráfico para tal variável, né? Tecnologia, depois a gente pode aprender aquela que a empresa utilizar e tudo mais, né? Bom, aqui eu não rodei porque são códigos parecidos, né? Vamos supor que por padrão a tabela está assim, tá? Mas você não quer assim, né? Você quer mudar a escala, né? Aqui estava o x no y, né? Logicamente que você pode ir aqui e mudar, né? Às vezes é mais fácil você dar um flip, né? Uma mexidinha aí, uma virada no plano. Então eu vou copiar o código aqui. Eu vou parar aqui para vocês verem que é um gráfico, eu vou plot. Ficou assim. E no final eu vou mexer, vou colocar esse core de flip para mexer os eixos. Então ficou diferente, né? É a mesma informação? Sim. Só que pode ser que para quem seja mais intuitivo ler nesse eixo, não no outro eixo. Não tem regra.
tem várias, né? Kitmap, coordenadas polares, tudo mais, tá? Então tem mais aí um exercício para vocês antes de fechar a aula. Então vocês vão fazer esse código, vão mudar os eixos e vão transformar esse gráfico de barras aí em coordenadas polares utilizando o Chord Polar, tá? E vocês vão incluir dentro do GeoBar o argumento esse aqui. Vamos ver o que dá. Isso aí talvez não seja tão intuitivo, mas vamos tentar um pouquinho. Para quem está gostando assim, de fazer gráfico, é só colocar na internet assim, ggplot2 tutorial, assim, que vai aparecer um monte de coisa assim. E depois acho que tem um link aí para mostrar uns gráficos bem doidones que dá para fazer com ggplot, extensões do ggplot. E aproveitando aí que a gente tem tempo, não sei se falei, mas quem tem interesse aí em trabalhar na área de dados e gosta, e as pessoas, é muito comum que as pessoas vejam o GitHub dos candidatos, né? Então é legal que você cria uma conta no GitHub e começa a colocar alguns repositórios com código, por exemplo, mostrando alguns gráficos, alguma análise que você faz, né? E vai te ajudar bastante aí arrumar estágio, arrumar um emprego, mudar de emprego que pague mais, sei lá. Uma dica só aí, extra classe. Vamos lá. Vou copiar aqui. Vamos rodar o código. Já ficou de barras. O que eu pedi agora é mude os eixos com o Chord Flip. Vamos mudar a Chord Flip. Mais Chord Flip. Chord. Mas ficou diferente, né? Mas... Professor, só uma dúvida. Esse cut, ele faz o que mesmo? Esse cut aqui é o nome de uma variável, que é o tipo de corte do diamante. Aqui o argumento da fonte é X e o fill, né? O fill é para preencher as barrinhas de uma cor diferente. Então, esse cut é o nome da variável mesmo. Mas eu não entendi o que ela faz. Não, é que assim, glimpse diamonds. Nesse conjunto de dados dos diamantes, né? Tem várias características do diamante. Uma das características é o tipo de corte do diamante, né? Ideal, premium, good, né? Pode estar mal cortado, né? Então, é simplesmente uma variável que está te falando em qual categoria do tipo de corte está esse diamante. Aí, quando você coloca tá. no gráfico... É tipo uma classe, então. Isso, uma classe, exatamente. Entendi. Eu vou trocar aqui pelo Chord Polar, vamos ver o que dá. Ele deu um gráfico diferentão, né? Em lugar de colocar as barras só assim, deu uma coisa diferente, né? Pode ser que para alguém seja interessante. E qual que é o último? No GeoBar, dentro do GeoBar, coloca esse argumento aqui. Será que é aqui? Não sei. Eu sei, não foi nada, então vamos ver. Não fez nada. Será que é aqui? Não sei. Não fazer nada, não lembro.
Acho que era fora. Eu não vi diferença do que eu fiz aqui, tá? Surgiu um bar, será que tem a colinha aqui? Era isso mesmo. Enquanto esse colocou 2. Como eu não identifiquei qual que era a diferença, vamos ver se colocou 2. Ah, ele vai mexendo aí um pouquinho. Colocou 3. Interessante. Eu acho que a gente conseguiu mudar um pouco o eixo com isso daí, o tamanho. Mas aparentemente não é tão útil assim. Agora, você precisa lembrar todos esses códigos? Logicamente que não. Tá? Mas o que você precisa fazer é saber de onde tem exemplos desses códigos, por exemplo, nesses slides. Que você pode pegar o código e adaptar para algum gráfico que você tenha interesse. Sim, com o tempo você vai lembrar um que outro código, tá? Mas quando quer fazer uma coisa muito específica, às vezes é difícil, é bom lembrar onde que tem código para você copiar, colar, modificar. Tá? Mas só para terminar aqui, no ggplot, a estrutura sempre vai ser bem parecida. Né? Você vai definir o ambiente do ggplot, tá? Depois vai adicionar camadas, né, com o tipo da geometria, né? Vai definir qual variável está no eixo x, no eixo y, qual cor você vai preencher. Tem algumas outras opções mais avançadas, tá? E você vai escolher também o tipo de coordenada, se você quer mudar, se você quer coordenadas polares, né? E utilizar um facet, se você quer dividir em vários grupinhos segundo alguma categoria, tá? Agora, a gente passou o quê? Geopoint, geomlines, geoplot, geobar. 4, né? Mas só no pacote ggplot 2 tem mais de 40 geometrias. Tá? E ainda tem extensões do pacote, tá? Que alguém criou que tem mais coisas. E uma dica para quem está gostando do ggplot 2 é pegar essa colinha aqui, tá? E aqui tem, você baixa, né, guarda no seu computador, aí tem exemplinhos de gráficos, né? Fala como fazer os gráficos, né? Então pode ser bem útil aí para aprender, para brincar um pouquinho. E se você quer ver mais extensões de Plot 2, é só clicar aqui, tá? Aqui tem um monte de gráfico e coisas bem impressionantes. Olha, tem como você fazer gráfico que se mexe, né? Com aquele pacote GG Animate. Isso daí é bem interessante para uma apresentação, né? Impressiona todo mundo. E tem a pacote Patchwork, que ele junta vários gráficos que você fez isolados, né? Tem aquele GG Statplots, que você consegue colocar alguma coisa estatística, né? Todos esses pacotes são extensões do ggplot 2, né? Esse aqui... Então tem coisas bem interessantes, tá? E para várias áreas diferentes. Então, dá uma olhada aí se você gostou. Pode ser que te ajude aí no dia a dia. Né? Tenta fazer calendário no R, gente. O que mais? Por essa apaixonada sair, tem como fazer uma nuvem de palavras aí, para fazer uma declaração de amor aí. Isso é tudo. E vamos dar uma olhada aí. A dica que eu posso dar para vocês, sejam curiosos. Vocês vão aprender muita coisa. Vou parar aqui a gravação.